para todos os públicos. Olá, bom dia. Professora Elilde aqui de volta. Aqui é a professora Marizélia, é um prazer estar contando com a presença de vocês novamente aí, a atenção, sentada escutando a gente por um bom tempo, e também queremos agradecer pela disponibilidade em estar realizando essas atividades com os filhos de vocês. E mais uma vez a gente vem sugerir atividades, só que dessa vez a gente vem dando continuidade à aula anterior, que na aula anterior nós falamos sobre os sentidos, questão das percepções. A gente trabalhou a mão, que foi a percepção tátil. E hoje a gente vai trabalhar duas percepções, que é a auditiva e a olfativa. Que envolve aqui, né, a questão do corpo, que a gente já vem trabalhando antes com vocês, questão de estar nomeando as partes do corpo com as crianças. E nós falamos da mão, do nariz, da orelha, da boca, da perna. Então, quando a gente nomeia as partes do corpo, a gente tem que tá dando funcionalidade para essa parte, que é a questão dos olhos. Para que serve os olhos? Para enxergar. A questão da boca serve para falar, para comer. A questão do ouvido serve para ouvir. Então, a gente sempre está fazendo essa nomeação e demonstrando a funcionalidade, né, das partes. Por que a gente está trabalhando muito essa parte da percepção sensorial? Como a gente já mencionado na aula anterior, nós temos crianças que ela tem sensibilidade sensorial, que ela tem dificuldade em tanto entrar em contato com uma determinada superfície, como também em sons. Tem sons que eles causam irritabilidade nessas crianças, que você vê a criança gritando, você vê a criança botando a mão aqui no ouvido e você não consegue entender por que ela está colocando a mãozinha aqui na orelha. É porque tem determinados sons que causam irritação nela. E a gente vai estar trabalhando essa sensibilidade sensorial, a gente está trabalhando mais essa parte da percepção sensorial, porque é importante para essas crianças que ela tenha um contato com esses sons, que ela saiba identificar esses sons e que a médio ou longo prazo ela se acostume. Se eu vejo que o meu filho ele tem irritação, ele se sente estressado, irritado quando ele escuta determinado barulho, eu vou desistir de ele estar escutando? Eu vou estar trabalhando aos poucos, eu vou estar trabalhando isso nele, até que depois ele consiga se acostumar com esse som, se apropriar dele, porque quando a gente fala da percepção sensorial, a gente se apropria do mundo ao nosso redor, e a gente se apropria do mundo ao nosso redor pelos sentidos. Através dessa percepção. Até porque no mundo que nós vivemos, nós temos contato com o som diariamente, né? Então, principalmente no autista, no caso, o autista ele tem muita sensibilidade ao som, né? Por isso a dificuldade de ele estar em ambientes, vamos dizer assim, com muita gente, com muita zoada. Por quê? Porque ele tem aversão ao som. O que pra gente é um simples buzinar de um carro, para ele é um som muito grande que prejudica aqui os ouvidinhos dele, que faz um barulho para que ele se incomode, para que ele tenha medo. Então a gente pode estar trabalhando essa sensibilidade em casa. Por quê? Porque ele vai escutar o som da campainha, ele vai escutar o som do telefone, ele vai escutar o som de uma colher que cai no chão, ele vai escutar o som da buzina do carro, ou da moto, do papai ou da mamãe quando chega em casa. Então ele vai ter esse contato com o som, desde que ele não seja deficiente auditivo, né? Porque nós sabemos que o deficiente auditivo, ele não ouve, mas ele tem essa percepção através de quê? Do tato. Ele consegue reconhecer as coisas através do tato, pelo manuseio, pela pressão que ele faz em cima das coisas, ele consegue perceber aqui que isso aqui é uma garrafa. Então, a gente tem que estar trabalhando esses sentidos. Certo. Eu estava falando do deficiente auditivo, né? Que embora ele tenha essa deficiência auditiva, mas em compensação, os outros sentidos dele são muito aguçados. Isso, ao contrário da gente, que nós temos os mesmos sentidos, só que eles usam de forma muito maior do que nós.
Porque enquanto a gente não consegue desenvolver a nossa percepção auditiva tão bem, mas a parte tátil dele, ele consegue até sentir o tremer da música, você vê ele às vezes dançando, porque essa parte tátil dele, ele consegue perceber esses sons, essas ondas sonoras que estão ao em volta, que pra gente pode ser Passar despercebido. Que é a mesma coisa do autista, um som pequeno, para ele é uma coisa muito estridente, às vezes até um barulho de um ventilador incomoda essas crianças. E aí a gente trouxe aqui, hoje a nossa proposta é algo bem simples. A gente trouxe aqui uns recipientes que vocês podem estar usando. É aqueles potinhos de Danone, lembrando que a gente sempre está propondo a vocês material que vocês têm em casa, né? Nada que requer, vamos dizer, dinheiro para comprar. Aqueles potinhos de Danone vocês podem estar guardando. Aqui a gente tinha esses potes transparentes. O que a gente fez? Nós fechamos, nós deixamos aberto aqui. O aluno pode até ver o que tem aqui dentro, né? O filho de vocês vai ver. A gente colocou moeda. Aqui eu coloquei sal grosso, ó. 2 pacotinhos com sal grosso. Dois depósitozinhos aqui com feijão. Vocês podem estar botando o material que vocês quiserem, contanto que esse material faça algum som. Aí você vai estar fazendo. Aqui hoje a gente fez, ó. Nós fizemos 5. Vocês podem estar fazendo quantos vocês quiserem, cara. Quantos potinhos vocês tenham. Aí eu vou fazer. A proposta é a seguinte: nós vamos propor, primeiramente, que feche os olhos. Por quê? Porque quando você diz assim para o aluno especial, feche os olhos, às vezes ele não fecha, porque ele fica com medo. Ele não sabe o que vai acontecer se ele fechar os olhos. Ou às vezes ele não compreende o que é esse comando de fechar os olhos. Você vai dizer para ele, ó, fecha os olhos, ó. Fica com o olho fechado. Você vai estar demonstrando para ele o que é fechar os olhos. Se ele aceitar fechar os olhos simplesmente pelo seu comando, ótimo. Então, vamos fechar esse olho e vamos amarrar aqui uma vendinha. Às vezes ele deixa e às vezes não. Se ele não deixar, você simplesmente vai dizer, fecha os olhos. Vou fazer aqui com a tia Marizé. Ai, Deus, tá? Será que eu tenho fecha os olhos. Aí, auditiva bem vamos ver se a percepção dela tá boa aqui. Ai, ela vai fechar os olhos, vocês vão fazer dessa forma. Os potinhos estão aqui na frente, ó. Antes você falou para ele, ó, nós temos aqui vários potinhos, ó. Olha os sons dos potinhos, ó. Olha o som, saber o som do dinheiro, esse daí é inconfundível. Ó. Ai, então Deus. você vai balançar o potinho, ó, na cabeça, do lado, embaixo. E aí, olha, agora eu vou balançar o pote e você vai pegar o potinho, tá bom? Tá bom. Ai, Deus, agora. Ela identificou que o som estava em cima. Por quê? Porque ela compreendeu essa sensação. Significa que ela ouve bem. Agora eu poderia balançar bem aqui do lado e ela simplesmente não perceber que esse pote estava aqui do lado. Por quê? Porque ela tinha uma dificuldade em perceber esse som. E é isso que a gente quer saber, quer compreender qual é o grau que o aluno está. Se ele ouve bem, se ele percebe que isso aqui é um som. Já fiz esse trabalho. Agora eu vou balançar aqui o pote. Tu vai ouvir o som e tu vai procurar esse som aqui depois quando eu balançar. Ó, fecha o olho. Agora abre o olho. Agora eu vou balançar e você vai dizer qual foi o som que eu balancei lá atrás. Foi esse som aqui? Também não. Foi esse som aqui? Não. Foi esse som? Foi esse som. Foi esse som aqui que eu... Foi esse som aqui que eu fiz, ó. Vamos comparar o som aqui, ó. Vamos comparar o som. Os sons estão iguais. Ela percebeu que esses sons aqui são idênticos. Mas às vezes o aluno não vai perceber. Por quê? Porque ele não tem atenção, porque o raciocínio dele também não está tão apurado, porque ele não tem essa percepção aqui tão boa. E é por isso que a gente vai fazer esse trabalho de sons diferentes, de sons iguais, ó. Sempre fazendo com que ele compreenda e que ele principalmente se acostume com esse barulhinho. Porque esse barulho aqui pode, para alguns, não incomodar. Mas para outros, quando você balançar aqui, ele já vai estar fazendo, ó, esse gesto de colocar a mão nos ouvidos. Por quê? Porque ele vai estar querendo não ouvir mais esse som. Então, em casa, o papai e a mamãe podem estar fazendo esse trabalho. É um trabalho simples. Ah, professora, eu achei isso aqui muito bobo.
Não é bobagem, gente. Aqui vocês vão estar fazendo um trabalho de prevenção, porque você vai estar identificando se realmente o seu filho ele está ouvindo bem. Um trabalho você vai estar fazendo de adaptação para que ele se adapte a esse som, para que ele consiga viver num mundo onde ele vai ter muito contato com os sons. Você pode estar fazendo esse potinho, você pode estar promovendo aqui um chocalho, uma brincadeira, ó. Isso aqui é uma brincadeira. Olha aqui, ó, voltando para nossa aula, a coordenação, a questão do pegar, a questão do balançar e a questão do som. Sem falar que você pode estar nomeando o que tem dentro do potinho. Então, são fundamentos que você vai estar sempre trazendo de volta. A gente encontra esse material aqui, ó, em lojas infantis, a gente encontra demais. E é bom porque a gente está trabalhando na questão do som. Mas não é obrigado você ter esse material aqui em casa. Você pode fazer, ó. Você mesmo pode fazer aqui o seu sonzinho com o seu chocalho, ó. A questão de um tambor desse aqui. Ah, esse daqui é simplesmente um brinquedo. Sim, é um brinquedo. Mas que trabalha essa questão, ó. Os movimentos aqui, ó. A questão do pegar, motricidade fina, tá? A atenção, ó, o reflexo dele bater aqui, o raciocínio lógico dele, ó, fazer esse trabalho aqui com as mãos e dele querer também, ó, tá ouvindo esse som. Tem autista que ele não suporta que você faça isso, ó. Aí você vai fazer esse trabalho, ó. Será que você em casa não canta para seu filho? Até quando a gente canta uma música para o nosso filho, tem vezes que ele gosta e tem vezes que ele não gosta. E para os alunos especiais isso é importante. A questão de você estar fazendo barulho, de você estar cantando uma música, de você estar lendo uma história para ele, porque você está aguçando os sentidos, que é tão importante na nossa vida diária. E também a gente tem várias pesquisas voltadas para a parte da musicalização, da importância que ela tem para o desenvolvimento dessas crianças que a gente chama de neurotípicas, que são crianças que elas têm essa dificuldade tanto na socialização, como também essa dificuldade em perceber, em se perceber no mundo. E vem um trabalho, vem se batendo muito na tecla sobre o trabalho com a música. O trabalho com a música na educação infantil, o trabalho com a música com essas crianças que têm deficiência, porque a música ela faz com que você perceba você tenha contato com diversos sons, você perceba a diferença entre esses sons e que você também até desenvolve a parte da criatividade. Porque um tamborzinho desse a gente pode estar fazendo em casa, que a gente quando era criança a gente cansou de fazer esses material reciclado, com uma lata já que sem utilidade, com uma sacolinha, com um saco mais grosso. Se você pegar essa embalagem de tamanho diferente, você vai ter sons diferentes. Você pode estar mostrando para a criança que o tamanho vai influenciar nesse som que vai ser desenvolvido. Você pode também estar trabalhando a percepção auditiva com um copo, com água também, porque nós temos copos de diferentes tamanhos, com a quantidade de água. Se você fizer o experimento em casa, você vai ver que cada copo ele vai ter um som diferente. E a criança também, quando você for triscar com a colher, vai ser algo que vai chamar a atenção dela. Então, são coisas prazerosas que são importantes e que vai desenvolver algumas habilidades que são essenciais para os nossos filhos. Reconhecimento de vozes, né? Será que meu filho consegue reconhecer a minha voz quando eu estou do portão fora de casa e que eu chamo pelo nome dele? Será que ele reconhece que sou eu a mãe? Ele reconhece que é o pai que chama? Então nós precisamos fazer esse trabalho. Essa percepção precisa ser desenvolvida. Para quê? Para que isso aí é como uma proteção. Porque ele vai sair no momento e alguém vai chamar. E ele vai perceber quem foi que chamou, de que lado que veio esse som, quem foi que chamou ele, se é alguém da família, se não é, o telefone que toca, ele vai perceber que aquele som veio do telefone. E a gente pode estar fazendo esse trabalho em casa. O telefone tocou, olha, tá ouvindo? Onde é que tá tocando? Vamos procurar aqui essa zoada. Vamos demonstrar para ele que lá naquele telefone tem uma zoadinha. Vamos pegar aqui o telefone e colocar no ouvido dele. Então, gente, são coisas que parecem simples, mas que tem uma importância muito grande para a educação especial. E que até evita também da criança ela tá correndo risco. Por quê?
Quando você vai na rua, você tem diferentes sons. Você tem um som do carro, você tem um som da moto, você tem um som da buzina. Se a criança ela não sabe diferenciar esse som e de repente, por um descuido, ela solta sua mão e aí vem a bicicleta, nem digo tanto, mas vem um carro, ela vai conseguir distinguir o som desse carro? Ou você está bem aqui e você puxou, ela vai conseguir perceber que tem um carro se aproximando? Ou alguém buzinou, ela vai conseguir entender que aquilo está oferecendo perigo para ela? Essas crianças, elas também, elas não sabem distinguir, que nem o Lildes falou, o perigo. Verdade. Porque elas enfrentam, ela pega um sapo, ela atravessa uma rua sem olhar para um lado nem para o outro, ela atravessa passando o carro usando porque ela não sabe diferenciar o que é ou não correto, o que oferece ou não perigo. Então, quem vai estar trabalhando isso bem aí, né? Essa percepção são vocês pais, somos nós aqui que estamos na educação especial, porque a gente tem que preparar ela para o mundo. Né? E no mundo ela está rodeada de várias situações, e são situações essas que a gente tem que estar trabalhando e estar preparando ela para enfrentar. E nada melhor para que você esteja fazendo esse preparo em casa, com algo que está ao redor dela todo dia. Ela acorda, ela vê o fogão aceso, você precisa demonstrar para ela que aquilo ali é perigo, que ela não pode chegar perto, que só a mamãe pode acender. Ela acorda, ela vê uma tomada, ela vê um ventilador ligado. Então você vai estar fazendo esse trabalho de orientação. E para isso, ela precisa perceber o meio que cerca, precisa compreender o que pode e o que não pode. Não é fácil, gente. Muitos podem estar achando que é um trabalho simples, que não tem influência na vida, pode não ter influência na vida de outros, mas dos alunos da educação especial eu garanto para vocês que tem, porque a questão de a gente trabalhar esses sonhos, isso faz com que a criança fique calmo, faz com que a criança tenha vontade de ouvir uma música. Muitas vezes um deficiente em crise, ele é acalmado com uma música, com uma leitura de um livro, com simplesmente a voz de alguém que ele gosta. Somente a voz pode fazer esse trabalho, tá? Então é muito importante essa questão do som, da percepção. Professora, mas e quem não ouve? Quem não ouve, nós já falamos na aula anterior, ele tem uma sensibilidade maior. Por quê? Porque ele percebe as coisas com a questão do tato. Ele se percebe no meio, pelo pegar, pelo sentir. Essa sensibilidade nele é maior. Então, a nossa proposta é essa, é trabalhar os sentidos, é fazer com que o aluno se perceba. E além dessa parte da auditiva, a gente vai estar trabalhando essa percepção olfativa, do olfato, que é a função olfativa, em que a gente vai estar sentindo os cheiros. Isso aí a gente pode estar fazendo em casa, né? A gente só trouxe aqui um perfume, um sabonete, um limão, uma laranja, só para exemplificar aqui para vocês. Mas vocês podem estar fazendo isso no momento do banho, mostrando para ele que aquele é um shampoo, que o shampoo tem um cheiro, o perfume, né? O sabonete, a pasta que ele escova o dente, tem um cheirinho. Então a gente vai trabalhando essa questão do cheiro com o que a gente tem em casa, com o que circula ele, né? Até os brinquedos que são voltados para a faixa etária de 0 a 4 anos, 5, 6, quando você compra, tem tênis que eles são cheirosos, você pega até os brinquedos, tem um cheiro diferente, porque, queira ou não, de maneira direta ou indireta, mas é para estar desenvolvendo esse sentido. Porque você pega o café, o açúcar, no açúcar e o sal nem tanto, porque você só vai saber diferenciar se você provar. Que aí a gente já está usando o quê? Paladar, que é outra aula. Isso. E aí, quando você pega uma laranja, aqui você não está sentindo, mas na hora que você descasca ela, você vai tirando a casca, ela exala um odor. O limão também, então a gente bota ele para diferenciar o cheiro da laranja, o cheiro do limão, o cheiro do café também, para que você pode botar nos copinhos, por isso que a gente trouxe o copo como sugestão. Você bota no copo, você pode vendar os olhos. Por que a gente trouxe o copo? Foi como a Elides falou, tem crianças que a gente diz que são fobias também,
que tem esse medo de insegurança, até que a gente pode estar trabalhando essa insegurança também dessa criança. Quando você fecha o olho, ele vai ficar com medo, vai ficar Alarmado. Ai, meu Deus, quase não sai. E aí, o que vai acontecer? A gente precisa estar trabalhando. Se ele não consegue ficar com os olhos fechados, a gente vai estar botando em uma... Se a gente não consegue vendar, a gente vai botar num copo, e aí você... Ou então um recipiente escuro, e você vai botar para que ele sinta o cheiro e diga, identifique os cheiros que são iguais. E aí a gente vai estar trabalhando essa parte olfativa dele. E até a comida. A comida, ela tem cheiros diferentes. E quando você vai no restaurante, você sente diferentes cheiros. A gente está rodeado de... A gente está permeado de vários sentidos. A gente está rodeado de sons, de cheiros, de texturas. Então, por isso, a gente precisa estar trabalhando. A aprendizagem, ela passa por todos os sentidos. Quando você vai alfabetizar, você não alfabetiza só escrevendo. Você alfabetiza pegando as letras, você alfabetiza passando a mão naquela letra para que ele identifique a forma. Você pode pegar um objeto concreto em que tenha algo vinculado a essa letra. Pode começar com a letra A, pode, de repente, ter a letra A no meio. A gente vai estar trabalhando coisas concretas que essa criança possa pegar e possa perceber. Porque aí a educação, ela vai ter o quê? A gente chama de educação com sentido. Ela vai ter uma funcionalidade para essa criança. Ela vai ter vida dele. Isso, até para a parte da memória, a gente só memoriza aquilo que é importante para a gente. O que não é importante, o que não chama a nossa atenção, a gente não retém a informação. Então, para que a aprendizagem aconteça de maneira significativa, a gente tem que estar procurando meios e formas de estar chamando a atenção dessas crianças para que elas percebam essas diferenças, essas semelhanças, o que isso bem aqui, de repente, o que a letra A tem semelhante com outra letra, ou qual a semelhança de um som para outro. De um objeto para outro. Olha, esses objetos, eles são bem semelhantes, porque na forma e na textura eles são semelhantes. Então, tudo que está ao nosso redor, a gente pode sentir e perceber. Por isso essa percepção da questão do olfato, vocês podem estar fazendo, porque nós sentimos o cheiro do pai, da mãe, né? A gente reconhece o cheiro das pessoas que estão ao nosso redor no dia a dia. Então, a criança, é importante que ele perceba também, que ele perceba o cheiro do sabonete, qual ele toma banho, do shampoo que ele lava o cabelo, e que ele compreenda que esse cheiro é sentido aqui, ó, no nariz, e que essa função é importante. E aí você vai estar fazendo essa atividade ou outra. Você em casa nós estamos aqui só dando sugestões. Você em casa tem um jeitinho de pai, de mãe ou de um familiar para ajudar. Aí nós sabemos disso, nós temos consciência disso. A nossa intenção aqui é só oportunizar algumas dicas. Vocês podem estar colocando vários cheiros no copo, vocês podem estar colocando vários cheiros aqui, algodão molhado aqui, de canela, de perfume, de álcool, de cheiros fortes, de cheiros fracos, e tá tirando aqui, ó, e dando para ele cheirar, para ele falar qual é aquele cheiro. Ah, mamãe, é o cheiro do meu shampoo, é o cheiro do meu sabonete. Ah, é o perfume que o papai usa, é o perfume que a mamãe usa. Então, ele vai estar identificando, ele vai estar se sentindo, e o principal, você vai estar trabalhando com ele. Atenção, percepção, questão dessa percepção do olfato, ele vai estar pegando, percepção tátil, você vai estar conversando, vai estar trabalhando a questão da linguagem, e nada mais você vai estar fazendo do que deixando ele se perceber no meio educativo, porque a família educa, a escola educa. E quando a gente se junta, escola e família, a educação é maior ainda. Então, essa é a nossa proposta de estar aqui, pedindo a ajuda de vocês, orientando vocês para fazer esse trabalho de uma forma lúdica, que esse nosso trabalho aqui é uma forma lúdica e dinâmica, que são materiais que vocês acham em casa, que vocês podem estar fazendo, ou você já tem um brinquedo desse em casa, e às vezes o seu filho usa, você não estava até atento
momento, quais seriam os ganhos dele num brinquedo desse, no momento que ele estava batendo no tambor, talvez você não entendeu que aqui ele estava fazendo um gesto, que ele estava desenvolvendo a coordenação motora, que ele estava desenvolvendo aqui, ó, a percepção tátil, auditiva. Então, agora você já vai compreender. Quando você vê o seu filho batendo num tambor desse, você não vai entender que é só uma zoada, tá? Você vai compreender que tem uma função na vida dele. E a maioria dessa parte da percepção sensorial, ela ajuda no desenvolvimento da coordenação motora. Porque a gente já viu que para tudo a gente tá pegando, para bater você tá dando impulso, e para quando você vai para a parte da escrita, a sua habilidade manual, ela tem que estar, os seus músculos eles têm que estar bem desenvolvidos, porque se não tiver, aí é que a gente chama que vai ser aquela escrita dificultosa e que o aluno ele não vai sentir prazer em escrever, porque ele ainda não está preparado. São etapas que a gente tem que seguir, que a gente não pode pular, porque no momento que você pula, você acaba gerando um trauma na criança, e a criança muitas vezes ela acaba criando aversão à escrita. E a gente não entende, é porque ele ainda não estava preparado para a reprodução no papel em si. Porque a gente precisa passar por várias etapas para poder chegar nessa. E quando você vai obedecendo esses ciclos, esses ritmos, a criança ela se desenvolve de uma maneira mais leve possível. Certo? E a gente volta mais uma vez a pedir, né, o apoio de vocês na questão da realização das atividades e também na questão de estar botando a devolutiva nos grupos. Nós temos muitos pais participando, mas nós temos ainda aquele um ou dois, né, que não estão participando. A gente entende que pode estar acontecendo algum problema, né? Às vezes está trabalhando, não tem tempo, mas vamos tirar um tempinho para sentar com o filho, para fazer essa atividade. É importante para ele, importante para você e para nós também, porque nós vamos estar recebendo a devolutiva, vamos saber o que o aluno está sendo capaz de fazer, se ele já avançou, se ele já conseguiu. Tudo que a gente está propondo aqui, a gente vai avançar também, a gente vai estar trazendo coisas novas, mas nós só podemos passar para um ponto adiante quando nós percebermos que eles já conseguiram todas as etapas aqui. E quem vai dar essa resposta para nós são vocês, tá certo? E nós vamos aguardar essas devolutivas. Como a Eliudes falou, nós esperamos que vocês deem esse retorno para a gente, porque é de grande importância, é tanto que a gente vem frisando durante todas as aulas, que vocês realizem essas atividades com os filhos de vocês, que vocês nos mandem, se não quiser gravar um vídeo, mas pelo menos uma foto. Isso, mande pelo menos, faça pelo menos um comentário lá no grupo do WhatsApp, no privado, dos professores, aí para dizer como é que seu filho está, se seu filho avançou, se seu filho não avançou, o que é que está acontecendo, que com certeza os professores eles vão te dar uma sugestão. Se nenhuma dessas deu certo, ele vai ter outra. A gente vai ter outra para estar oferecendo. E a gente queria agradecer muito vocês terem nos assistido até agora. E vamos nos encontrar numa próxima aula com uma proposta nova. Exatamente. Obrigada. Obrigada. Bom dia.